Então vamos lá, terceiro vídeo do dia. Eu falei para vocês que quando eu voltasse eu ia dar resposta para vocês da pergunta feita na página 6, que ela perguntava para vocês o seguinte: encontre no texto o nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos e complete os espaços a seguir com as letras que formam esse nome. Então, quem colocou aí atividades econômicas acertou. Então, o nome que nós damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas nos seus trabalhos são as atividades econômicas. Qual é a atividade econômica do seu pai? O que ele é? Ele é agricultor? Ele é prestador de serviços? Daqui a pouco eu explico o que é um prestador de serviços. Ele é um comerciante? Então, isso faz parte da atividade econômica do papai e da mamãe. Então, o trabalho que ele exerce é uma atividade econômica. Combinado? Então, vamos lá. Página 7. Vamos estudar agora as atividades econômicas desenvolvidas no campo. Pessoal, interessante ressaltar que as atividades econômicas desenvolvidas no campo são diferentes das atividades econômicas desenvolvidas na cidade, tá? Então, vamos começar, vamos estudar uma por uma. Olha que lindo o desenho que a apostila começou aí do lado. Como é a vida e o trabalho no campo? Então tem um menininho aí, aparentemente é um menininho da cidade, né? Observando as galinhas, né? Então vamos fazer a leitura? As principais atividades econômicas praticadas no campo são agricultura, pecuária e o extrativismo. Vamos estudar um pouco mais essas atividades e observar como elas caracterizam as paisagens do espaço rural. Lembra que eu falei que dependendo da atividade econômica, que pela atividade econômica, a gente sabe como vai ser a paisagem de um lugar. As atividades econômicas, elas vão determinar como são as paisagens. Pensa na nossa paisagem, olha para a nossa serra, olha aí ao redor na zona rural da nossa cidade, do nosso município, falando errado, cidade é uma coisa, do nosso município. O nosso município é o quê? Qual é a principal atividade econômica desenvolvida aqui em Campos Gerais? E aí, por isso, como que é a nossa paisagem? Tá bom? Pensa numa cidade como Campos Gerais que tem essa atividade econômica e pensa numa cidade grande que vocês já foram. Elas são parecidas, as paisagens? Tá bom? Então pensa nisso, porque isso tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Então, a primeira atividade econômica que nós vamos estudar, que é uma atividade econômica do campo, é a agricultura. Vamos começar a leitura dela? Você estudou que a agricultura é a atividade de cultivar a terra com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. Isso a gente estudou lá na apostila atrás. Então, a agricultura é aquela atividade econômica que a gente trabalha na terra, que a gente cultiva a terra para produzir alimentos ou matérias-primas para as indústrias. Ô, Cássia, como assim matéria-prima para as indústrias? Por exemplo, tem gente que planta árvore para poder cortar para fazer móveis. Então, o que acontece? Onde se planta as árvores? Na área rural, agricultura. E aí corta a árvore, né? E aí leva lá para a indústria para produzir os móveis. A maioria dos móveis, eles são feitos de madeira. E essa madeira vem da zona rural, vem da agricultura. Ou se não, pessoal, tudo que a gente come, todo o nosso alimento também vem lá da agricultura, da zona rural, tá joia? Dando continuidade aí.
De acordo com o tamanho da propriedade, o cultivo e a produção de alimentos ocorrem de maneiras diferentes. Pessoal, porque a gente fala que a gente tem um pequeno produtor e o grande produtor, pequeno, médio e grande, né? E aí, dependendo do tamanho da fazenda, do sítio, da terra daquele produtor, o meio de produzi-la vai ser diferente. Tem lugar que é todo manual, que é todo familiar. Tem lugar que é cheio de maquinários. Então, dependendo do tamanho da nossa terra, da terra, né? Ou não tem terra nenhuma, da terra, aí a gente vai ter ou só o uso manual ou o uso de grandes máquinas. Quando a gente vai para Alfenas de novo, né, que a gente olha aquelas plantações de café, eu já tenho visto pessoas, mas eu tenho visto máquinas. Eu até acho engraçado porque todo assim, né, todo íngreme, todo cheio de serra, né, e aquelas máquinas parece que vai cair, tudo subindo, né. Eu falo, ai meu Deus, que eu não queria estar dentro daquela máquina, que medo dela virar. Continuando aí, terceiro parágrafo. Nas pequenas propriedades rurais, como chácaras e sítios, diversos produtos são cultivados pelo próprio agricultor e sua família. A gente chama isso de agricultura familiar, pessoal. Por quê? Porque a própria família que planta, colhe e vende os seus produtos, tá? É tudo muito familiar, tá? E aí, ó, tem uma setinha saindo de diversos produtos. Como assim diversos produtos? Nesse mesmo lugar produz, por exemplo, feijão, milho, trigo. Então ele produz mais de uma coisa. Não é só café, por exemplo. Ele planta mais de um produto, tá? Então, como que chama quando a gente planta mais de um produto? Vamos ler aí o que tá de amarelo. A produção agrícola de diversos produtos é chamada de policultura. Poli significa muitas. Então, muitas culturas, muitos produtos, tá bom? Continuando aí, nessas propriedades utilizam-se técnicas e ferramentas simples e, quando necessário, contratam-se alguns funcionários que trabalham temporariamente nos períodos de plantio ou de colheita. Então, pessoal, aqui é tudo muito família. Eles mesmos dão conta de tudo. E quando a produção é um pouco maior, na época de plantio, de colheita, eles contratam algumas pessoas para ajudar nessa plantação e nessa colheita temporariamente. Quer dizer, acabou o contrato, acabou o emprego para a pessoa, tá bom? Bom, vamos aí? Vamos ver se vocês conhecem esses produtos que estão aí na nossa direita. Então, o que é matéria-prima? Matéria-prima é tudo que a gente usa para produzir algum objeto, algum alimento. Então, por exemplo, a farinha de trigo, ela é feita do trigo. Então, por exemplo, o queijo, ele é feito do leite. O vidro, ele é feito da areia. Então, matéria-prima é tudo aquilo que se usa para produzir um determinado alimento, objeto, móvel. Então, por exemplo, a minha cama é feita de madeira, então a matéria-prima dela é madeira, tá bom? Então, olha aí no lado, matéria-prima é o material usado para fabricar algum produto. Por exemplo, vocês sabem o nome dessa fruta? Essa fruta produz um alimento delicioso. Essa fruta produz, olha aí, esse docinho, esse alimento que eu amo de paixão. Vocês sabem o nome desse produto? Então, esse produto é o cacau. O cacau é o produto, é a matéria-prima para fabricar o quê? O chocolate. Então, escrevam cacau. Cacau é C-A-C-A-U. Cacau, tá? Não é cacau, não. Tá bom? E embaixo, usa-se o cacau para fabricar o chocolate. Então, virando aí, página 8. Então, a gente falou dos pequenos produtores, agora vamos falar das grandes plantações. Olha aí, pessoal, a imagem de cima, mostrando uma agricultura familiar, né? Uma pequena, uma chácara, um sítio, né? Uma terra
em que uma família toma conta, né? Olha como ela é. Olha a diferença da imagem de cima para a imagem de baixo. Tanto a imagem de cima quanto a de baixo é agricultura, tá? Só que uma é familiar, é um pedaço de terra menor. O de baixo, não. Vamos ver o que que é? Nas grandes propriedades rurais, por exemplo, nas fazendas, normalmente cultiva-se um único produto. Como é que chama um único produto? Tá aqui de amarelinho. O único produto chama-se monocultura. Então, quando a minha plantação, quando eu planto só um produto, eu estou fazendo a monocultura. Então, eu planto só café. Eu trabalho só com café. Então, eu sou um fazendeiro de monocultura. Agora, se eu produzo café, aí no meio do café eu coloco uns milhos, aí eu produzo também um feijão, eu planto um feijão, eu planto mais de um produto, eu planto alguns produtos, eu tenho aí a policultura, tá bom? Então, ó, vou voltar aqui à leitura. Nas grandes propriedades rurais, por exemplo, nas fazendas, normalmente cultiva-se um único produto, monocultura. A produção é voltada para o mercado externo ou para as indústrias de transformação. Bota o dedinho aí para eu explicar o que significa isso. Essas fazendas que produzem geralmente um único produto, elas são fazendas gigantes, pessoal. O dono da fazenda, ele tem que ter muito dinheiro para investir. Então, quando ele planta, geralmente ele tem muitas máquinas, ele trabalha com pouca mão de obra humana. Então, ele usa mais as máquinas do que as pessoas na fazenda. E aí, depois, pessoal, todos esses produtos, eles são vendidos ou para o exterior ou para fora do Brasil, vai para outros países, ou eles usam para poder fabricar alguma coisa. Quando fala aqui, ó, indústria de transformação, é que ele vai transformar o produto em outro produto. Então, por exemplo, nossa, eu sou fazendeiro lá na Bahia. Eu tenho uma fazenda, eu só planto cacau. Então, o meu cacau eu vendo lá para Cacau Show, para ele produzir chocolate. Ou então eu vendo lá para a Suíça, para eles produzirem os chocolates suíços. Então, é isso que está querendo falar esse pedaço do texto. Tá com o dedinho aí? Vamos dar continuidade? Por causa do uso da alta tecnologia, exigem-se funcionários qualificados. Bota o dedinho aí para eu falar de novo. Lembra lá na apostila passada que a gente falou que hoje as pessoas precisam estudar para trabalhar no campo? Não, calma aí, senão vocês vão achar que todo mundo que está no campo tem que estudar. Não, hoje, pessoal, as grandes fazendas, elas contratam pessoas que estudaram para poder entender como funciona, como eles vão produzir melhor, como eles vão conseguir, pessoal, ganhar mais dinheiro. Então, não é que uma pessoa, por exemplo, ele vai colher o café, ele tem que ser uma pessoa estudada. Não, não é isso que eu tô querendo dizer, não. Então, por exemplo, existem cursos para as pessoas entenderem, conhecerem melhor a terra. Então, a agronomia é um curso que fala sobre isso, mas existem outros. Então, eles contratam, por exemplo, os agrônomos para eles terem um conhecimento maior da terra e assim conseguir produzir mais para eles venderem mais e para ganharem mais dinheiro, tá bom? E olha, e o intenso uso de máquinas está substituindo o trabalho humano. Foi o que eu falei, nessas grandes fazendas, a gente quase não vê pessoas trabalhando, porque aqui eles usam muitas máquinas. Aqui na apostila fala, ó, o intenso uso de máquinas. Quer dizer, as pessoas estão trabalhando usando muito mais as máquinas do que as pessoas, tá bom? O que tem diminuído cada vez mais o número de funcionários nessas propriedades. O que não é bom porque aumenta o desemprego, né? Porque se antes eu sabia que eu ia conseguir um emprego nessa fazenda, agora, com o uso de máquinas, o meu emprego já não está garantido mais, porque a máquina faz o que antes eu fazia.
Então, pensando por esse lado, o uso de maquinário é bom para o dono da fazenda, contudo, para o pobre, para a pessoa que não tem um emprego, é muito ruim, porque ela vai ter mais dificuldade para arrumar um emprego, tá joia? Então, olha, terminamos a página 8, nós vamos para a página 9, mas eu vou pausar o meu vídeo aqui, que ele já tá muito grande, tá? Já volto com vocês.